Lição da nossa escola bíblica de número 8. Lição de número 8, isso? Glória a Deus, vocês me ajudem aí. No domingo anterior não estávamos aqui, mas o pastor Robson esteve ministrando sobre os pensamentos. E eu sei que foi uma lição muito, muito especial, pelo tema, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E a lição de hoje é uma espécie de continuação, só que nós trataremos o que acontece depois que os pensamentos surgem na nossa mente e como lidarmos com essas coisas. Então hoje nós vamos aprender exatamente sobre essa continuação. E lembrando os irmãos, que se tiverem alguma dúvida, os irmãos podem perguntar sem problema algum, levante a mão e preferimos que seja dentro da lição para continuarmos com o assunto tratado. Amém, meus irmãos? Vamos, então, ler o texto áureo da nossa lição. Qual é o tema da lição, em primeiro lugar? Bem forte. 1, 2, 3. Emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Oh, glória a Deus! A batalha do equilíbrio interior. O texto áureo da nossa lição, vamos ler juntos, bem forte. 1, 2, 3. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Oh, glória a Deus! E a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É a ausência de guerra, é equilíbrio, tranquilidade dentro de nós, que excede, que vai além do conhecimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual é a verdade prática? Bem forte, 1, 2, 3. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Aleluia! Vamos estar lendo hoje na nossa leitura bíblica em classe 3 passagens bíblicas. Filipenses 4, do 4 ao 7, Mateus 9, 36 e João, capítulo 11, o versículo 35 e 36. E você que tem a revista, já tem os versículos destacados aí. Vamos acompanhar a leitura para que possamos entender aquilo que é o tema da nossa lição de hoje e sairmos daqui nesta manhã com um entendimento muito claro a respeito destas coisas. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 9,36 diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. João capítulo 11, 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Tome o seu assento por bondade, nesta manhã, em o nome de Jesus. Meus irmãos, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior.
é muito notável, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos os tempos de desequilíbrio emocional. Vivemos tempos em que muitas pessoas não sabem lidar com suas emoções. E eu me atrevo a dizer aos irmãos, a grande parte dos problemas, conflitos, contendas, divisões que existem no meio das coisas de Deus, e infelizmente existem, a grande parte dos conflitos, divisões que acontecem dentro dos lares, das famílias, a grande parte, não estou dizendo que são todas elas, mas uma grande maioria não é de origem espiritual em primeiro lugar. Nós sabemos que o diabo ele se aproveita das legalidades que são dadas a ele, mas esses problemas e conflitos são de origem emocionais, porque não aprendemos a gerir as nossas emoções e devemos lutar constantemente para podermos viver uma vida que glorifique a Deus, inclusive nas emoções, nos sentimentos e nos pensamentos, porque isso é o que está dentro de nós, na nossa alma, como nós já aprendemos, e é isso que vai definir a maneira como vamos viver, o que tipo de cristianismo viveremos, se viveremos para a glória de Deus, ou se viveremos em função do que nós imaginamos para nós, as nossas vontades, se viveremos uma vida bíblica ou não bíblica. Então nós precisamos lidar com essas coisas. E eu sei que essa lição é uma lição muito proveitosa, principalmente por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que muitos irmãos buscam auxílio nessa parte emocional, terapias, acompanhamento psicológico, terapeutas holísticos e tantas outras coisas que nós, como cristãos, sabemos que não são descartáveis, são necessárias, mas que tratam a parte emocional. E sabendo que tratam a parte emocional, então não podemos tomá-las como algo que substitui aquilo que é espiritual, mas devemos lutar para que este equilíbrio aconteça. As coisas espirituais são espirituais, elas influenciam as emocionais, e à medida que nós vamos lidando com as nossas emoções, sabendo controlá-las, buscando em Deus essa temperança, esse domínio, tendo acompanhamentos, vamos vencendo e vamos buscando a ajuda dos céus para podermos ter este equilíbrio dentro de nós. Então, nós não descartamos as terapias, nós entendemos que elas têm a sua validade e o seu lugar, mas que elas não devem ser doutrinas para as coisas espirituais. Se os irmãos perceberem, as irmãs também, nós vivemos algum tempo onde muitas coisas têm se infiltrado no Evangelho, alguns ensinos, algumas teorias, algumas ideologias que não são bíblicas, mas que vêm através de ensinos relacionados às emoções, através de motivações, aquilo que nós chamamos os coachings, que são excelentes para treinarem uma equipe de trabalho, para trabalharem nessa área profissional, mas quando trazemos esses mecanismos para o meio da fé, para as coisas que são espirituais, não podemos esquecer, meus irmãos, que isso nunca substituirá a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, os princípios da fé. Nós permanecemos com a nossa vida espiritual pautada segundo a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo este tempo e nunca foi tão falado sobre emoções e sentimentos como nos dias em que nós vivemos. Irmãos, isso é tão sério que nós estamos vivendo na era das enfermidades psicossomáticas, ou seja, elas não existem como um diagnóstico onde o médico faz um exame e você tem um diagnóstico, está acontecendo isso, dói aqui, porque
essa é a raiz do problema e assim, assim. Não. São doenças que vêm através dos sentimentos, das emoções. Então nós precisamos aprender a lidar com estas coisas. E a palavra de Deus já nos fala sobre muitas delas. A leitura bíblica em classe, meus irmãos e irmãs, é uma leitura bíblica de 3 textos, 3 passagens bíblicas que falam exatamente sobre essa parte das emoções. O versículo 7 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está dizendo que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, ou seja, nós como homens e mulheres não podemos mensurar, medir a paz de Deus. Ela guardará os nossos corações e os nossos sentimentos, dependendo da tradução, diz os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O Mateus 9,36, o texto bíblico, diz que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão. E compaixão é um sentimento? Sim, compaixão é um sentimento. João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chorou e os judeus disseram: vede como o amava. E quem ama sente alguma coisa? Sim, é um sentimento. Então a Bíblia, meus irmãos e irmãs, ela retrata inúmeras vezes sobre emoções, sentimentos e nos dá instruções sobre como lidarmos com estas coisas. Eu pergunto aos irmãos, quem aqui tem emoções e sentimentos? Glória a Deus, tem gente que não tem, né? Misericórdia, mas todos temos. Porque temos, porque já aprendemos. Temos alma. E porque temos alma, sentimos. Talvez você seja uma pessoa que não expresse os seus sentimentos. Talvez você seja uma pessoa que não demonstre aquilo que você sente. Mas isso não quer dizer que você não sinta, que você não tenha emoções e sentimentos, tá bom? O dia que você não ter emoções e sentimentos, você já morreu, viu? Então, todos nós temos emoções e sentimentos. E qual é o desafio? Equilibrarmos isso. Lutarmos para vencermos esta batalha. Os irmãos já observaram o tema da nossa lição, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Os irmãos já observaram como é difícil nós equilibrarmos os nossos sentimentos. Como é difícil lidarmos com muitas coisas, né? O irmão Geraldo, nosso irmão Geraldo, que já é um homem que tem muita experiência na sua vida, irmã Marilza, né? Já viveu muitos anos, está aí firme com Jesus e glória a Deus por isso, né, irmã Marilza? Até o fim, né, irmã Marilza? Ô, glória! Firme com Jesus e com a irmã Marilza, né, irmão Geraldo? Glória a Deus. Então, o irmão Geraldo sabe disso, o como é difícil lidar, né, com as perdas, com as dificuldades. Muitos de nós lidamos com isso. E os maiores desafios da nossa vida não é, às vezes, falta de dinheiro, falta de alguma coisa que desejamos, porque isso nós trabalhamos e conseguimos. Oramos, Deus abre a porta, arrumamos um trabalho. Está aí a pastora Débora também, está na caminhada faz alguns dias já, como diz. Bênção de Deus, glória a Deus, está de pé vencendo. O irmão Carlos também lá, ó, caminhou bastante, que caiu até o cabelo, glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus. Então, como é difícil nós vencermos, meus irmãos, essas batalhas. Porque se for falta de provisão, trabalhamos e conseguimos. Mas quando são emocionais, como lidar com isso? Como tirar a dor da alma de alguém? Como tirar o luto do coração de alguém? Como lidar com as angústias, as frustrações, a ira, as cóleras, né? No espanhol diz los enojos,
né, as coisas que estão dentro de nós, que precisam ser tratadas, e em Deus devemos buscar equilíbrio. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre essas coisas, e eu tenho certeza que seremos abençoados. Abençoados. Não, só uma observação antes de entrarmos na lição. Não podemos esquecer, irmãos, como nós já aprendemos aqui, e essa já é a 8ª lição, então durante 8 semanas já temos falado sobre isso. A vida cristã envolve as emoções, e nós devemos então lutar para vencermos também nessa área. Os estudos que temos ministrado aqui nas terças-feiras, aprendendo a cuidar de mim, tem falado justamente sobre estas coisas. Esse desafio de domarmos a nós mesmos, de lutarmos contra nós mesmos. Porque quando os inimigos são de fora, nós lutamos com as armas que são de fora. E a pergunta é, como lidar quando o inimigo está dentro de nós e somos nós mesmos, que precisamos ser vencidos? Você já lidou com alguém, ou já conheceu alguém, por exemplo, uma pessoa muito irada, que agora entregou sua vida para Jesus e diz: eu quero vencer essa ira, quero dominar esse sentimento, eu não quero deixar que este sentimento me domine. Eu lidei com um irmão uma certa vez, eu já disse aos irmãos, pastor, que eu ensinei ele, irmão, nós não podemos ser tão irados. A Bíblia diz que nós devemos irar, mas não pecar. E nós vamos aprender hoje o significado real disso à luz da palavra de Deus. E eu ensinei ele que nós não podemos viver assim porque estamos crucificados com Cristo. Já não vive eu, Cristo vive em mim. E ele disse para mim, pastor, então eu posso descer da cruz, 5 minutos e resolver o que eu preciso resolver e depois voltar para a cruz? Eu falei para ele, não. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você não toma ela de volta. Ela não é mais sua. Ela não te pertence. E é uma pena o que eu irei afirmar. A maioria dos cristãos que tem muito tempo de igreja, a geração que está vindo não entende que o cristianismo justamente significa isso. A minha vida não pertence a mim. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão vivendo um evangelho segundo as suas necessidades. Então, eu congrego na igreja porque eu tenho uma necessidade e a igreja supre a minha necessidade. Eu não ando mais segundo a direção de Deus ou não busco o propósito de Deus para mim em um determinado lugar. Eu não consulto mais a Deus. A maioria de nós estamos sendo guiados por aquilo que precisamos. Eu preciso ser suprido nas minhas atenções, então vou buscar um lugar que supra as minhas atenções. Eu preciso que me socorram em determinada área, então eu busco um lugar que me socorra em determinada área. Só que o evangelho, meus irmãos, ele vai além de nós, ele transcende as nossas vontades, ele vai além daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos. Ele vai até a vontade de Deus. Romanos 12 diz que ela é boa, agradável e perfeita. E por isso, porque muitos estão vivendo em função das suas necessidades e não entenderam que entregaram suas vidas para Jesus, estão com dificuldades de equilibrar as suas emoções, de vencer essa batalha interior. Estão em conflitos, não sabem o que é paz, não sabem o que é descansar em Deus, não sabem o que é ter um encontro com Deus de verdade, ao ponto de não importa onde seja, não importa como eu esteja, não importa onde eu vá, o importante é que eu esteja na direção, no cuidado, na vontade, no querer, daquilo que é do Espírito Santo para a minha vida. Aleluia! Então, hoje nós vamos estar aprendendo sobre estas coisas. Na introdução da nossa lição, meus amados irmãos, diz: o homem é essencialmente um ser pensante, efetivo e volitivo, ou seja, ele é volitivo porque ele tem vontades, e livre, pensa, sente,
deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, ou seja, emoções e sentimentos, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Então, a lição hoje vai tratar sobre essa diferença. Muitos de nós têm o conceito de que emoções e sentimentos são a mesma coisa, e não são. Mas uma coisa influencia na outra, e nós devemos diferenciar essas questões. Primeiro tópico da nossa lição, tem alguém acordado? Diga amém. Diz assim: propósitos do estudo, ou o homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender, acompanhemos aí, em primeiro lugar, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Em segundo lugar, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Será que o que pensamos influencia no que sentimos? Que tipo de conexão é essa? E em terceiro lugar, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Ou seja, será que o pensamento e o sentimento e as emoções influenciam naquilo que vamos decidir, nas vontades que nós temos? Quais são essas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo, inclusive as nossas emoções. Aleluia? Então hoje nós vamos entender, o ser humano é composto de emoções e sentimentos. E nós precisamos então gerir isso da melhor maneira. Pensamos, nos emocionamos e sentimos. E hoje vamos diferenciar isso. O tópico de número 2, o segundo subtópico, do primeiro tópico. A segunda parte do primeiro ponto, fica melhor assim, né? Afetividade, emoções e sentimentos. O que é afetividade? Afetividade vem da palavra afeição, afeiçoar-se, ter alguém em estima, aquela ideia de sentir algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. A afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que as nossas emoções e sentimentos fazem parte, então, da natureza criada por Deus. Vamos entender o que são emoções e o que são sentimentos? Quem quer entender, diga amém. O que são emoções? São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria, de repente. Então, emoções são sentimentos que são superficiais. Emoções são sensações repentinas. Por exemplo, eu tenho uma prima que quando um tio nosso morreu e deram a notícia a ela, eu acho que todo mundo na sala começou a chorar, mas ela deu uma crise de riso. Então aquilo era o quê?
Um sentimento ou uma emoção? Uma emoção. E cada um tem a sua. Por causa do nervosismo, o não saber como reagir, ser pego de surpresa. Então, essas coisas são relacionadas com as emoções, tá bom? O que são os sentimentos? Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções que são superficiais, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, emoções são reações, vamos lá, acabei de dizer, reações rápidas. Emoções são reações rápidas. E sentimentos já são emoções que são mais duradouras. Então, aquelas emoções, aquelas ações rápidas, se elas não são bem geridas, administradas, elas se tornam sentimentos. Ou seja, aquilo que era para ser algo passageiro pode se tornar, aquilo que era para ser algo momentâneo, passageiro, pode se tornar duradouro, permanente. Por exemplo, alguém que sente medo. É normal sentir medo? Sim, em alguns casos é bom, é bom. Por exemplo, eu digo, Zion, não atravessa a rua, senão tu vai tomar pau. Ele vai sentir o quê? Medo. Medo, mas é um medo bom, de não colocar-se em risco. Entende? Os irmãos entendem isso? Agora, quando não sabemos lidar com isso, quando nós não gerimos, por exemplo, nesse aspecto, o medo, aí ele não se torna somente uma emoção rápida, algo repentino que vem e vai. Se torna algo duradouro, uma síndrome do pânico, por exemplo, onde as pessoas não podem estar em determinados lugares, onde não pode estar perto de muitas pessoas, onde só de ouvir o barulho de muita gente, já não consegue estar no mesmo lugar. Então aquilo que era uma sensação rápida, uma emoção, se torna em um sentimento, tá bom? Por exemplo, alegria, aí entramos no outro aspecto positivo das emoções e sentimentos. Alegria por ver alguém bem, alegria por receber algo, alegria por poder abençoar alguém. Isso tudo pode gerar o que dentro de nós? Uma emoção de alegria que pode gerar um sentimento de gratidão. Algo positivo que está dentro de nós. Então essas duas coisas, as emoções são reações rápidas e os sentimentos são as emoções que foram geridas, ou mal geridas, ou bem geridas, que se tornaram sentimentos. Até aqui tudo bem, gente? Então, vocês viram como as duas coisas são importantes? E como nós devemos aprender a lidar com as emoções e os sentimentos? Emoções que não são bem geridas se tornam em sentimentos duradouros. E para tirar um sentimento, ou para mudar um sentimento, ou tratar um sentimento, é muito mais difícil e demora mais tempo do que saber ou aprender a gerir as emoções. Vocês já perceberam como se fala hoje sobre inteligência emocional? E é bom, é interessante nós ouvirmos sobre essas coisas. É bom para nós aprendermos a nos conhecermos e sabermos lidar. Lembrando os irmãos, aprendemos sobre emoções, mas o que é espiritual continua sendo espiritual. Uma coisa não pode substituir a outra. A palavra de Deus é o nosso único guia e manual de regra, fé e prática, tá bom? Então, meus irmãos, o que é inteligência emocional? Quem é inteligente emocional? Geralmente pessoas inteligentes emocionais são aquelas que demoram para explodir. Demora. Quando explode, volta rápido. Conhece alguém assim? Demora para explodir. Quando explode, passou 30 segundos, já voltou. Voltou normal. Perdão. Me perdoe em nome de Jesus. Como está raro hoje encontrar pessoas assim. Mas pessoas que não têm
essa capacidade de gerir os sentimentos, as emoções, elas explodem rápido, ou seja, as emoções elas vêm muito rápido e elas demoram para voltar em razão, perdoar, reconciliar. Demora semanas, às vezes dias, meses, em alguns casos anos. Por quê? Porque elas não sabem gerir os sentimentos. Já viu? Tem algumas pessoas que, por exemplo, você diz assim, eu te ligo mais tarde. E aí, você, às vezes, envolvido com outras coisas, esquece de ligar. O irmão se ofende, ou a irmã, ou a pessoa, se ofende porque você não ligou, não fala mais com você, não quer mais contato, fica magoado porque esqueceu uma ligação. Já encontrou pessoas assim? Eu já encontrei. Como pastor, nós lidamos com essas coisas. E eu sei que os irmãos também. Mas são pessoas que têm dificuldade de gerir as emoções. Então, ou seja, explode rápido e demora para voltar. Não é que nem aquela mãe que vai corrigir o filho. Menino, vem cá, pega na orelha. Glória, aleluia. Né, irmã Alessandra? Mas depois corrigiu, resolveu o problema. Volta normal, abraça. Não, tem gente que explode por qualquer coisa e não perdoa mais. Às vezes não tem nem razão no que está fazendo. Eu sei, meus irmãos, todos nós vivemos em conflitos, em batalhas, e cada um tem as suas dores, nós sabemos disso. Só que nós não podemos esquecer que se não gerirmos essa parte emocional, aquilo que é para ser uma reação rápida, se torna algo que é duradouro. É como alguém que usa óculos. Eu tenho, que Deus me cure em nome de Jesus, mas eu acho bonito usar óculos, irmão. É coisa tremenda. Um dia um irmão foi fazer uma oração, eu vou orar para o pastor nunca mais usar óculos. Eu digo, irmão, ore. Mas as emoções são como as lentes de um óculos. Eu tenho miopia e astigmatismo, ou seja, tenho dificuldade de enxergar de perto e de longe. Daqui eu não sei se os irmãos estão rindo, se estão chorando. Eu sei que o Abrãozinho está aí, glória a Deus. Tá, mas eu não sei. Só que olhe para cá, quando não sabemos gerir nossas emoções, que são reações rápidas, elas se tornam sentimentos duradouros, que permanecem. E esses sentimentos são como lentes de um óculos. Eu coloco ela aqui, e tudo que eu olhar, eu vou estar olhando sobre aquela lente. Ou seja, eu tenho uma mágoa no meu coração, vamos usar um exemplo, com igreja. Então, toda igreja que eu for, todo assunto relacionado à igreja, tudo que for falado sobre a fé, eu vou olhar sobre as lentes do sentimento que eu tenho por emoções que eu não soube lidar com elas. Vocês estão percebendo a importância disso? Então, emoções são reações rápidas. Sentimentos são emoções que são duradouras. Aquilo que é para ser rápido, que não foi gerido e se torna sentimento. Agora eu pergunto a vocês, é verdade que há muitos cristãos que não sabem gerir os sentimentos, sim ou não? Sim. Pessoas que às vezes não conseguem lidar com a falha de um irmão. É um sentimento que está dentro dela, que impede de saber lidar com aquilo. Por quê? Porque às vezes sofreu alguma emoção que era para ser rápida e não foi gerida, se tornou em um sentimento, em algo que permanece e está ali e continua. Enquanto não tirar aquelas lentes, aquela má impressão, aquilo que a psicologia, os terapeutas vão chamar depois de traumas, sentimentos duradouros, só que no aspecto negativo, vai viver a vida olhando para tudo e todos com aquelas lentes daquela emoção, daquele sentimento, daquilo que foi vivido. Por exemplo, eu já lidei com pessoas que eu não causei o problema delas. Eu não fui o causador, eu não tenho culpa. Mas acaba que muitas vezes elas descontam em mim coisas que eu não fui o provocador delas. Você já viu isso?
Por que elas descontam em outras pessoas? Porque elas ainda estão olhando para a vida com as lentes daquelas emoções que são reações rápidas, que não foram geridas, administradas e se tornaram sentimentos duradouros que influenciam toda a história delas. Então, meus irmãos, nós hoje estamos aprendendo sobre a importância de olharmos para dentro de nós e sabermos lidar com essas coisas. E como é bom, saudável, quando nós entendemos que muitas coisas que as pessoas fazem conosco, ou nos dizem, ou fazem, não tem a ver com o que fizemos, mas com as lentes que elas estão olhando. Então você vai ver uma pessoa, às vezes, eu já passei por isso, brava, gritando, falando, espraguejando, mas você está olhando para ela dizendo, eu sei que eu não fui o causador, então tem alguma coisa por trás disso aí. E aí você pergunta, o que está acontecendo? Eu tenho certeza que você está assim, não é só por causa disso. Pessoas que explodem facilmente, por qualquer coisa, porque tem um sentimento que não foi gerido. Então tem algo a mais. Não é, às vezes não é pessoal, não é com você. É porque não soube lidar com aquilo. Então inteligência emocional é demorar para explodir. E quando explodir, voltar rápido. Todos nós vamos explodir, irmãos. Ou seja, uma hora as emoções vão extravasar. Você vai chorar, você vai gritar, você vai clamar, você vai fazer alguma coisa. Clamar significa gritar em alta voz. Você vai extravasar as emoções de algum sentimento, de alguma maneira, perdão. Alguma maneira, esses sentimentos eles vão sair para fora. Há muitos estudos relacionados às enfermidades que estão nos assolando nesse tempo, relacionado a isso. Pessoas que não administram suas emoções e sentimentos, e por causa disso, enfermidades estão sendo geradas. Então, nós precisamos olhar para isso com atenção. Atenção. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar mais tempo. Como servos e servas de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Alguma observação aqui pode nos ajudar. Então somos crentes. Porque somos crentes, temos que ignorar isso? Sim ou não? Não. Nós devemos olhar para isso com atenção, com cuidado e com carinho. Por quê? Porque fazendo isso estamos cuidando de nós. Estamos cuidando de nós, estamos cuidando de quem está perto de nós, estamos cuidando das pessoas com as quais nos relacionamos. Tá bom? Então, só fazendo uma rápida observação, juntando a lição que nós aprendemos na semana passada com esta lição. Olhe para cá. Em primeiro lugar, nós temos os pensamentos. Em segundo lugar, nós temos as emoções. E em terceiro lugar, nós temos os sentimentos. Então, vou ficar mais aqui para os irmãos daqui me verem também. Então, pensamentos, emoções, sentimentos. Então, os meus pensamentos geram as minhas emoções, as minhas percepções, o que eu vejo. Eu vejo, eu escuto, eu sinto, está aqui. Aquilo que é relacionado aos sentidos, está aqui, pensamentos. Então, os pensamentos jogam a informação para as minhas emoções. O que são emoções? Reações rápidas. E estas reações rápidas é os que darão origem aos sentimentos. Então, isso é o equilíbrio, é a forma saudável. Pensamentos, emoções e sentimentos. Qual é o problema? O problema é quando a ordem é invertida. Quando nós nos guiamos não em função primeiro dos pensamentos, da razão. Nós vamos direto nos sentimentos. O problema é quando nós colocamos o sentimento em primeiro lugar, as emoções em segundo e depois o pensamento vem em terceiro. Porque aí o que vai nos guiar, nos conduzir, não é o que pensamos, mas é o que
sentimos. Os irmãos entenderam isso? Então, tem muita gente guiada pelos sentimentos. E como tem sido difícil. Porque quem é guiado pelos sentimentos, vamos usar um exemplo. Estou desanimado de ir na igreja hoje. Não vai. Está desanimado, o sentimento fala mais alto. Logo, a emoção. E por último, o pensamento. Mas o pensamento já foi convencido pelo sentimento e pela emoção. Agora, quem é guiado pelo pensamento primeiro? Pensamentos que produzem emoções e sentimentos. Eu estou sentindo cansaço, desânimo. Mas espera aí, a palavra de Deus diz para mim que eu devo congregar. Espera aí, eu sei que não está certo. Ah, não tenho vontade de orar hoje. Espera aí, quem disse que eu tenho que ter vontade para orar? Ah, eu não vou jejuar. Quem disse que eu tenho que querer para jejuar? Eu tenho que jejuar. Irmãos, é uma questão espiritual. A vida espiritual é uma questão de sobrevivência. Ainda mais aqui. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver em função do que sentimos. E depois, em último lugar, estará os nossos pensamentos. Aí nós vamos achar que o que sentimos é verdade. Sabe qual é o problema? O problema é quando nós invertemos esta ordem. O problema é quando nós invertemos isso. Nem todo sentimento é real. Olhe para cá. Ele não é real, mas é verdadeiro. Porque você sente, mas não quer dizer que aquilo seja em função de alguma coisa que seja verdade, que seja lógico, que seja fundamentado pela razão. Você sente aquilo porque você é um ser humano emocional. Mas isso não quer dizer que aquilo seja verdade. Os irmãos entenderam isso? Aleluia ou não aleluia? Então, hoje nós estamos vivendo, infelizmente, convivendo com a maioria de pessoas que são guiadas pelos sentimentos. O sentimento está em primeiro lugar. O que eu sinto, o que eu quero. A Bíblia, irmãos, fala sobre estas coisas. Nos últimos tempos, seriam dias trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, mas amigos dos prazeres, que amigos de Deus. O que é ser amante de si mesmo? Ser amigo dos prazeres. O que é? É justamente viver em função dos sentimentos. Eu faço o que me dá la gana, o que me dá na cabeça, o que eu tenho vontade de fazer. Tá bom? Irmãos, nesses poucos anos de fé que eu tenho, o que eu mais tenho aprendido é que eu não vou fazer o que eu quero. Sim, eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou buscar o que Jesus quer. Eu não vou fazer o que eu sinto. Eu vou buscar a vontade de Deus. Porque se eu fizesse o que eu sinto durante toda a minha vida, eu não estaria aqui. Eu não seria crente, eu não viveria para a glória de Deus. Se eu fosse viver em função do que eu sinto, do que eu quero, eu não saberia nem se eu estaria na presença de Deus. Por quê? Porque a minha carne, ela não quer servir a Deus. Mas há uma batalha entre a carne e o Espírito, para saber qual é a vontade de Deus. E a irmã Ruth tem uma pergunta ou uma colocação. Dentro do que nós estamos falando, sim, minha irmã Ruth. Cumprimento a igreja com a paz. É uma pergunta, pastor. Sim. Quando isso acontece, nós nos deixamos guiados pelos... Isso não significa que não estamos a dar liberdade ao Espírito Santo? Porque quando é Ele que governa a nossa vida, não há espaço para mais nada, certo? Ou seja, aí já estamos a pôr em causa como é que está a nossa relação com Deus e o que é que o Espírito... Que liberdade é que estamos a dar ao Espírito Santo de Ele agir na nossa vida? Sim. É isso. Então, hoje, Ruth, nós temos dois grupos de pessoas nas igrejas. Nós temos aquelas que sentem o Espírito Santo, que ele está ali, mas elas não o buscam, não nutrem uma vida espiritual com ele, não têm um relacionamento com Deus. Ou seja, o relacionamento das pessoas se baseia na igreja,
no culto, no que pode, quando dá. Outro grupo é o grupo daqueles que são governados pelo Espírito Santo. Aí são aqueles que tiveram um encontro com Deus. E Deus dá a eles graça, e nós vamos aprender sobre isso, para termos a temperança, o domínio próprio sobre os sentimentos que temos. Então tivemos um encontro com Deus. Deus agora, Ele é prioridade na nossa vida. Então, nós buscamos a Deus, nutrimos um relacionamento com Ele, e porque temos um relacionamento, uma aliança, uma vida com Deus, temos o fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto é o quê? O domínio próprio, que nos ajuda a dominar os sentimentos e as emoções. Entende? Então, o problema hoje é que nós temos, infelizmente, hoje virou moda ser cristão. Né? Aqui, às vezes, a gente não vê tanto isso, mas no Brasil, hoje, nós temos uma leva de artistas que agora dizem que são cristãos, ou cantam hinos. Por quê? Porque eles entenderam que 40% da população brasileira é cristã evangélica e dá lucro para eles, salvo as exceções que realmente tiveram um encontro com Deus. Entende? Então, hoje nós temos esses dois grupos, cristãos nominais, que têm o nome, mas não têm a vida. E nós temos aqueles que são verdadeiramente cristãos, que amam a palavra de Deus, que lutam para viver uma vida em paz, com tranquilidade, buscando servir a Deus, segundo o que a palavra de Deus ensina. Mais ou menos deu para entender? Nós vamos entrar nessa questão, mas nós vamos entrar mais um pouquinho à frente. Então, meus irmãos, mais ou menos os irmãos entenderam isso? Vamos lá? O que deve ser ou qual deve ser a ordem saudável? Primeiro, pensamentos, emoções e sentimentos. É bom se tivesse um quadrinho para nós escrevermos. Eu sei que fica longe, né? Mas é costume da gente estar escrevendo para os irmãos assimilarem isso de uma maneira melhor. Então, pensamentos, emoções e sentimentos. Qual é a ordem inversa que faz mal? Sentimentos, emoções e pensamentos. Porque os sentimentos é que vão determinar o que a pessoa vai pensar, a maneira como ela vai pensar. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Tranquilo, depois nós vemos isso, tá? Isso é perigoso. Porque imagine uma vida vivida em função do que sente. Nem todo dia nós vamos sentir alguma coisa boa, nem todo dia nós vamos sentir a mesma coisa, tá? Quem aqui já teve a experiência, por exemplo, de estar muito angustiado, e dobrar os joelhos e orar e dizer: Senhor, me visita nessa noite, me ajuda, Senhor, me dá graça, mas acordar no outro dia pela manhã, como se não tivesse passado nada, não tivesse acontecido nada e a angústia nunca tivesse entrado no coração. Quem já teve essa experiência? Então, imagina se você fosse guiar toda a sua vida em função daquela angústia. Meu Deus, desespero, aflição. Então, nós não podemos ser guiados por isso. Mas é entender, peraí, eu estou sentindo isso, eu estou angustiado, mas a Bíblia diz que Deus está comigo. Eu não vejo, mas o Senhor tem um caminho no meio do deserto. O profeta Naum diz que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Eu não entendo, mas eu sei. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Então, meus irmãos, quais são os principais afetos? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais. Viram que essas 6 emoções básicas, elas afetam o corpo físico, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Um exemplo bíblico: Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Ficou feliz que a irmã Eva agora estava com ele. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois
do pecado experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Angústia. Tá bom? Agora, quarta parte do primeiro tópico: inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Deus me deu uma palavra sobre Caim, nunca ministrei ela, quem sabe, né? Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o seu irmão. Então, lembrando, Caim não se deixou guiar por Deus e não colocou o pensamento em primeiro lugar, a razão. O que ele colocou? O sentimento. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, acompanhariam-o por toda a vida. Por toda a vida. A segunda parte, o segundo tópico da nossa lição: emoções, experiência e controle. Reação e decisão. Como reações instintivas, ou seja, reações que vêm através do instinto. Muitas emoções estão fora do controle humano. Ou seja, a pessoa... Uma pergunta, né? O que nos diferencia dos animais? Capacidade racional, capacidade de pensar. O animal age por instinto. Por exemplo, um gatinho acuado no cantinho de uma parede, alguém vai pegar ele vai sentir o quê? Medo. E ele vai fazer o quê? Atacar. Ele vai reagir por instinto. Os irmãos entendem? Então, o que nos diferencia de um animal é a capacidade de pensar, a razão. Porque, na verdade, meus irmãos, e por favor não se ofenda, né? Nós somos animais racionais, tá bom? Biologicamente falando, tá? Para ninguém se escandalizar. Eu fui na escola bíblica, o pastor me chamou de animal. Não, irmão, tranquilo, viu? Coração puro. Mas biologicamente falando, nós somos animais, porém racionais. Tá bom? Em casos assim, ou seja, emoções pela instintiva, pelos instintos, não constituem um pecado em si mesmas. Por quê? Por exemplo, eu tenho um amigo que é presbítero, que ele foi ser assaltado. E quando, pensa num homem pequeno assim, ó, desse tamanho, dessa largura assim, pequeno. E quando a pessoa foi falar, ele, por instinto, ele deu um soco no meio da testa do assaltante e derrubou o homem. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz, Jesus? Mas não viu. Já viu aquela pessoa que você assusta e ela faz alguma coisa? Às vezes pode machucar. Então, o que o pastor Silas Queiroz está falando é que essas emoções que são por instintos, às vezes, elas não são com maldade, a maioria das vezes. É um instinto da pessoa, de autodefesa, de cuidado. Então, não constitui pecado. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Então, uma coisa é a reação por instinto. Outra coisa são as reações emocionais. Por exemplo, alguém lhe contraria, você vai agredir a pessoa? Não. Alguém lhe chama a atenção, você vai ofender a pessoa? Não. Nós estamos falando sobre essa diferenciação, tá bom? A frase do apóstolo Paulo, Efésios 4:26, e observe isso, vamos colocar atenção aqui. Irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os domine, tornando-se um sentimento
pecaminoso. Ó, permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Irmãos, tem crente que vive irado, irmão. Uma coisa é você ter uma reação, se irar, mas voltar, está em paz, reconhece que errou, foi uma reação que não tive o domínio, me perdoa em nome de Jesus. Outra coisa é todo dia, toda a vida viver irado, irmão. Misericórdia. Quando a ira se torna um costume, ela se torna pecado. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Você, se não fosse cristão, aceitaria Jesus ou aceitaria um crente, uma pessoa que se diz crente, que vive irada, espraguejando, xingando, falando, brigando, gritando, pregar o evangelho para você? Que transformação de vida essa pessoa tem? Nenhum. Falta de educação, toda hora uma resposta, não pode dialogar com ninguém. Como é que nós vamos revelar um evangelho dessa maneira? Não há como. Eu sei que haverão momentos que nós seremos mais firmes, incisivos, enfáticos, vamos falar com mais veemência. Agora, irar e viver a vida irado, irmão, misericórdia. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Os irmãos entenderam? Admite-se a ira como uma reação rápida, mas não como um sentimento duradouro. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Então dizer assim, eu sou crente Gabriela, pastor. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não tem como, irmão. Ah, é o meu jeito. Cuidado, seu jeito pode ser um jeito pecaminoso. Nós temos que imitar quem? A nós, o nosso jeito, a Jesus. Jesus. É um desafio? É um desafio. Mas nós temos que buscar isso. Irmãos, todos nós precisamos mudar em algo e melhorar em muitas coisas. Um dia um irmão me disse, eu sou perfeito. Eu digo amém. Dobre o seu joelho e nós vamos orar para Jesus lhe recolher. Porque senão nós vamos lhe estragar, meu irmão. Dobra o joelho, dobra. Não, pastor, misericórdia. Não, leva, Senhor, ataque do coração, glória. Não, sou perfeito. Misericórdia. Falei para ele, só de você dizer que você é perfeito, você já está revelando que você não é perfeito. E nós vamos aprender sobre isso agora. A segunda parte do segundo tópico, emoção e pecado. Será que pecamos nas nossas emoções? No livro que eu escrevi, Líderes na Perspectiva do Reino, tem um capítulo que eu dedico somente a isso. Emoções, sentimentos que nos impedem de sermos pessoas levantadas por Deus. E ali eu escrevo sobre alguns sentimentos que nos impedem de ser um crente de verdade, que nós devemos lutar contra ele. Se você não leu, tenha a oportunidade de ler esse capítulo. Existem sentimentos que, se estão em nós, estamos pecando. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. São emoções que eram para ser rápidas, se tornaram sentimentos e criaram raiz. Um exemplo, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição, outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Irmão, é fácil ser crente dentro da igreja, irmão.
Aqui todo mundo é anjo, irmão. Todo mundo é anjo, viu? Agora, quando está dentro de casa e tem que reagir com a pressão, com aquelas situações onde você tem a liberdade de ser você, às vezes naquela reunião de departamento, às vezes naquela conversa com alguém particular, que você bota para fora o que não pode, às vezes em público, por medo do que vão pensar. Aí é que está. É nesses ambientes que nós nos revelamos. Viu? Então, uma pessoa orgulhosa tem emoções negativas. Vai viver irado. Vai viver assim. Não quer ajuda, não quer conselho, não quer nada. Gente orgulhosa não pede nem oração, irmão. Eu vou fazer uma operação. Não vou pedir oração para ninguém. Ninguém precisa orar por mim. Eu tenho vida com Deus. Já ouvi isso. Digo, então, amém, irmão. Nós vamos orar igual, viu? Pode ir lá. Nós vamos orar igual. Deus abençoe e tenha misericórdia do irmão. Aí tem problema até hoje. Porque fez a operação. Misericórdia. Pessoas orgulhosas. Como pode um crente ser orgulhoso? Agora eu estou lembrando dos livros. Tem um livro que nós escrevemos sobre até que você se tornou forte. O perigo da autossuficiência. E lá eu escrevi bem assim. Se a humildade nos faz parecidos com Jesus, o orgulho faz parecido com quem? O diabo. Irmãos, se o orgulho fez reis se tornarem tolos, fez Nabucodonosor pastar 7 anos. Se o orgulho fez anjos se tornarem demônios, o que o orgulho não faz no coração de um crente? Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos, ou seja, de divisão. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve às transgressões. Nós vivemos dias eu sei que é contraditório afirmar isso, mas nós vivemos dias em que muitos crentes são altivos, orgulhosos. Nós temos obreiros que são orgulhosos, não vêm nem na escola bíblica aprender. Acho que está tudo bem. Nós temos convivido com crentes que acham que não precisam de igreja, meu irmão do céu, não precisa congregar, não precisa ter vida com Deus, não precisa orar, não precisa de nada. Eles creem que eles são suficientes. Isso é um perigo, e nós estamos vivendo esses dias. Esses dias. Se tem uma coisa, meus irmãos, que está sendo muito difícil nesses dias é pastorear. Claro que nós não falamos daqueles pastores que querem controlar a vida dos irmãos, saber de tudo dos irmãos. Não estou falando disso. Mas quando você vai fazer uma pergunta para alguém, meu irmão, está tudo bem? Vá cuidar da sua vida, pastor. Conhece a mexa? Então, comigo não mexa. É umas coisas assim. Digo, perdão, nem lhe incomodo mais, viu? Nem lhe incomodo mais. Irmão, faz 3 meses que você não ceia. Estou tentando conversar contigo. Vamos conversar, não preciso de pastor. Deus abençoe. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu sei que existem os excessos. Ou são muito dominadores, ou não estão nem aí para ninguém. Eu sei que existe isso. Só que nós estamos vivendo um tempo em que as coisas de Deus estão sendo levadas dessa maneira. Ou nós temos pessoas que não estão nem aí para nada, ou temos pessoas que querem tudo do jeito delas e só funciona do jeito delas. Estamos vivendo esses dias. E que Deus tenha misericórdia de nós. Porque isso revela o quê? Corações que não estão bem, onde os sentimentos estão guiando as emoções e as emoções os pensamentos. Então nós devemos lutar contra isso. Quais são os aspectos positivos das emoções? Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. Por exemplo, o medo. Quando sentimos essa emoção,
O cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nesses afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo, aqueles que vendiam e compravam dentro do templo. Então Jesus se indignou e expulsou. João capítulo 2, Mateus 21, 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Então, meus irmãos, não existem só as emoções, sentimentos ruins, existem os bons também. Cabe a nós buscar o que então? O equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio nas nossas emoções e equilíbrio nos nossos sentimentos. E em terceiro lugar, em último, já peço que chame as classes, por favor. Terceira parte diz: sentimentos guardados por Deus. Geralmente nas nossas revistas da CPAD, a terceira parte das lições são as partes que são práticas. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Muitos não têm dependido de Deus nessa área. Muitos querem assumir o controle do Espírito Santo e acham que podem sozinhos dominar-se. Não podem. O mercado está cheio de conteúdos, como eu já disse, sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Irmãos, observe isso, ó. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. O que o pastor Silas Queiroz está ensinando aqui é que por mais que tenhamos essas técnicas e muitas coisas sejam saudáveis, nós não podemos negar a necessidade do Espírito Santo, a ação divina dentro de nós. Não podemos esquecer que sem Deus não somos nada. Segundo lugar, e partimos já para o final, obediência, humildade e oração. Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. Então, a obediência, a humildade, a oração, isso só vai acontecer quando nós buscamos viver uma vida no modelo de Cristo. Aí a pergunta para nós entendermos a lição: estamos vivendo no modelo de Cristo? Estamos vivendo no modelo de Cristo? Nós estamos buscando viver a vida cristã seguindo o exemplo de Jesus? Não me entenda mal no que eu vou acabar de dizer aqui, mas nós queremos viver a vida que nossos pastores vivem. Nós queremos viver a vida que os super-homens e super-mulheres de Deus vivem. E nós esquecemos que o nosso principal exemplo de vida é Jesus. E não tem como substituir Jesus. A Bíblia nos ordena, Hebreus capítulo 13, imitar a fé dos nossos pastores. Mas o modelo de vida, irmãos, é o modelo de Cristo. 1 Coríntios 11:1, o que a Bíblia diz? Meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo o quê? Olhem para mim e me imitem enquanto eu imitar Jesus.
A partir do momento que eu não imite mais Jesus, vocês não olhem para mim mais. Porque Paulo está ensinando o quê? O modelo, o padrão, a referência é Jesus. É Jesus. Se a igreja, o corpo de Cristo, nós como irmãos, se nós aqui nessa manhã entendermos isso, se nós entendermos isso, se isso entrar na nossa cabeça, se isso entrar dentro das nossas emoções, se nós compreendermos o que estamos acabando de dizer e buscarmos viver uma vida como Jesus, com o modelo de Jesus, nós vamos buscar viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que dependa do Espírito Santo, uma vida que seja para a glória de Deus. Tudo que nós tiramos Jesus, e põe atenção por favor, tudo que nós tiramos Jesus do lugar dá errado. Jesus é o centro do cristianismo. Jesus é o padrão da nossa maneira de viver. Jesus é o exemplo de como falamos, de como pensamos, da maneira como reagimos. É Jesus que é o modelo. Então olhemos para Jesus, porque Ele é, disse o escritor aos Hebreus, o autor e consumador da fé. Ele é quem criou a fé e quem termina com ela. Ele é o início e o fim. E tudo que nós tirarmos Jesus do cristianismo, não será mais o cristianismo. Então, como Jesus lidou com as emoções? Eu li um livro uma certa vez, de um escritor brasileiro que era ateu, teve um encontro com Deus enquanto estudava a mente de Jesus, porque é psiquiatra, né? Que é o Augusto Cury. E eu li um livro dele falando justamente sobre as reações emocionais de Jesus. O ápice da dor, da angústia, da aflição, o ápice do sofrimento de alguém, Getsêmani, gotas de sangue, porque a pressão era muito grande, a angústia era muito grande, o nível de estresse, de sofrimento, a traição, o abandono. Judas chega diante dele e diz o quê? Jesus fala o quê para ele? Amigo, aqui vieste. E ali Augusto Cury vai falar que Jesus tinha o controle das suas emoções. Porque se fôssemos nós, irmãos, Pedro, empresta a espada, que eu vou resolver um pouquinho. Eu vou descer da cruz e vou ali resolver. Mas ele diz amigo, como nós já aprendemos muitas vezes aqui com o pastor Lindomar, Jesus não estava mentindo ou sendo hipócrita, ele estava dizendo para mim, importante, mas além do que você faça, não olhando para o que você está fazendo agora, a minha verdade, o que eu tenho no meu coração é que você seja meu amigo. Você é amigo, amigo, aqui vieste. Talvez Judas não tinha Jesus como amigo, mas Jesus tinha Judas como amigo. Para o que você veio? E beija Judas. Se fôssemos alguns de nós, ia morder Judas, arrancar a orelha de Judas, brigar com Judas, miserável, o que você fez, filho do diabo? Ia mandar Judas, vai para o quinto daqueles lugares, Judas. Eu não te quero aqui, você está condenado ao inferno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Então, como vamos lidar com as emoções? Olhando para Jesus e buscando viver uma vida como Ele viveu. Jesus viveu uma vida de humildade, sim ou não? Sim. Então, que vida devemos viver? De orgulho ou de humildade? Humildade. Jesus viveu uma vida de obediência a Deus e à palavra, sim ou não? Sim. Então, nós devemos viver uma vida de obediência a Deus e à palavra? Sim. Jesus viveu uma vida de renúncias, sim ou não? Então nós devemos viver uma vida de renúncia. Pastor, mas estava frio, queria dormir. Eu sei, irmão. Não era só você, oh, glória a Deus. Mas Jesus viveu uma vida de renúncia. E nós também devemos viver. Não é fácil, mas nunca será. Não será fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então,
O que Paulo está ensinando aos irmãos de Filipos é terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. E a paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos. Então, o que nós aprendemos aqui hoje, em síntese, em resumo, é que nós, irmãos e irmãs, precisamos viver uma vida de dependência emocional no Senhor. Dependência emocional em Deus, na nossa relação com Deus. Eu sempre digo isso, sempre digo isso, sempre digo isso. Tinha os irmãos que diziam uma certa vez: pastor, mas nós amamos o Senhor. Digo, amar é uma coisa, irmão, idolatrar é outra. Admirar a fé é uma coisa. Agora, não seguir Jesus porque o pastor não está, ou não seguir Jesus porque a mãe não está, ou o pai não está, ou porque outra pessoa não está, é pecado. Então nós seguimos Jesus porque amamos a Jesus, porque desejamos ter um relacionamento com Jesus. Ao contrário disso, estamos nos afastando dele. Que Deus nos ajude e que nós possamos buscar em Deus essa paz que excede todo entendimento, dependendo de Deus, nos relacionando com Deus, buscando viver uma vida que agrade a Deus, segundo as Escrituras sagradas. E a conclusão diz: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito de Deus. Nós não somos aqueles que têm tudo, nós dependemos de Deus. Nós não somos bons, nós dependemos de Deus. Nós não somos a árvore, não temos nada se não for o Senhor que nos dê a vida, para que os frutos que nós possamos dar seja para a glória do nome dele. Que Deus nos ajude a termos as emoções e sentimentos equilibrados dentro de nós para vencermos essa batalha. Amém? Então vamos lá, pensamentos, emoções e sentimentos. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos onde você está, sentado mesmo. Pai, oramos e clamamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, porque dependemos de Ti. Nos ajude, Espírito de Deus, a termos esta temperança, esta graça dentro de nós. Nos ajude a aprendermos de Ti a cada dia, termos o Senhor como modelo, como padrão, como exemplo da nossa fé, de perseverança. Nos ajude, Senhor, a tomarmos a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, e seguirmos o Senhor até o fim. Confirma a graça sobre cada vida que está aqui. Os que estão pela internet estão nos acompanhando. A Tua graça esteja sobre nós. Senhor, nos ajude a termos este domínio, temperança, pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, assim nós clamamos, assim nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém.